Olá, crianças! Olá, familiares, amigos, todos vocês que estão presentes conosco à distância, nessa segunda aula aberta de julho. Hoje, a live está acontecendo aqui na nossa escola, na nossa Vila Lume, e nós contamos com a presença do professor Ricardo Neves Guimarães. A nossa aula aberta leva como tema Vivências de Horta e Jardim, um dos princípios, um dos fundamentos importantes do nosso currículo e que vocês, que já são comunidade dessa vila, conhecem bem. Vocês sabem o quanto nós valorizamos a integração com a natureza, o contato com o meio, sempre numa perspectiva de experimentação, de descobertas, de produção de conceitos e procedimentos rumo a uma relação cada vez mais ecológica, cada vez mais sustentável, cada vez mais respeitosa com a vida, nas suas diversas formas. É por isso que nós convidamos o professor Ricardo Neves Guimarães, que logo, quando for possível, nós termos aqui aulas presenciais, o professor Ricardo estará aqui conosco, integrando a nossa comunidade de professores. O Ricardo Neves possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em produção vegetal e realiza pós-doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Ele possui experiência na área de agroecologia, agricultura orgânica, fitotecnia, ensino e extensão agropecuária. Ele também integra o quadro de professores titulares do curso de Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental do Centro Universitário Araguaia, daqui de Goiás. Também, o currículo dele é extenso. É responsável técnico no viveiro Madeira Real, que fica em Aparecida de Goiânia, produzindo lá mudas nativas do Cerrado e mudas florestais. Estará conosco aqui, explorando o nosso espaço natural da Escola Vila Lume, nos ensinando, demonstrando outras possibilidades, novas possibilidades de usos desse espaço numa perspectiva sustentável, de horta e de jardim. Tá bom? Vou passar a bola agora para ele, mas eu vou estar aqui indagando, perguntando, instigando o professor Ricardo a nos ajudar a pensar, a tornar essa nossa escola um espaço cada vez mais sustentável, cada vez mais atento às nossas perspectivas de integração e de respeito à natureza. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado, né? Primeiro, eu queria agradecer a Renúzia, a Vanessa por me convidar a participar desse projeto aqui da Escola Vila Lume, porque o dia que eu fui convidado, eu fiquei muito encantado com esse projeto de trabalhar com essa disciplina de sustentabilidade, com essa associado também com a educação ambiental. No meu currículo, Renúzia, também deixou de colocar, eu sou pai do Miguel, do Pedro e do Matias. São 3 homens também. E eu acredito assim, como pai, quando nós queremos colocar os nossos filhos em uma escola, nós procuramos, nós confiamos nesse ambiente acolhedor. Então, quando eu cheguei aqui na escola Vila Lume, eu senti essa qualidade no ensino, essa busca, e trabalhar com essa disciplina de sustentabilidade e educação ambiental é um prazer. Eu sou fruto também de escola, a escola que meu pai foi diretor, Escola Estadual Antônio Souza Martins, em Tuiutaba, e nessa escola, Renúzia, lá tinha uma disciplina que se chamava Educação Agrícola, Práticas Agrícolas. Então, nessa disciplina, eu me lembro até hoje do meu professor Vicente, para você ver como que marca essas experiências, quando nós trazemos essa possibilidade dos alunos vivenciarem esse ambiente aqui. Eu estou aqui sentado no jardim e a ideia da escola, principalmente quando nós falamos de educação ambiental, essa palavra praticamente se correlaciona com sustentabilidade, porque nós estamos pensando em formar cidadãos que tenham essa ideia do meio ambiente, o ecológico, o social e o econômico. Por que o econômico também? Porque hoje nós, como se diz, eu trabalho no viveiro, nós reflorestamos, trabalhamos com mudas do cerrado. Lá hoje nós temos essa preocupação para a criança
de educação ambiental conhecer o nosso bioma, o cerrado, Sim. com as frutíferas do cerrado, a gabiroba, a mangaba, a cagaica, o piqui. Então, que a criança saia daqui com esse conhecimento de todo, né? E possa então valorizar o meio ambiente. A ideia aqui, nós estamos no local propício, porque olha só, nós temos aqui esse parque de jardim. O jardim aqui é fundamental. Por quê? Igual eu falo, essa disciplina que eu vivenciei na época, foi na década de 80, com as práticas agrícolas lá em Ituiutaba, meu pai já tinha essa visão. Sim. Ou seja, nós trabalhávamos lá coletando todos os resíduos que tinha na escola e depois eu vim então fazer o meu mestrado com vermicompostagem, trabalhando com a vermicompostagem, com esse reaproveitamento de resíduos. Depois do doutorado, trabalhar com pequiseiro. Então, ou seja, é formidável trabalhar com essa parte agroecológica. Então a ideia da escola Via Luna é essa, formar cidadãos que têm essa ideia de sair daqui, posteriormente replicando esse conhecimento que nós vamos vivenciar aqui ambientalmente. Eu estou nesse espaço aqui que é espetacular. Primeiro, o jardim, o gramado. Vocês podem ver que nós vamos agora cada vez mais precisar desses ambientes abertos. A criança vai precisar desse ambiente aberto, igual eu falo. E tem escola melhor também do que a nossa casa, que eu vivencio lá com meus filhos, né? Então, a gente quer espaço, a criança precisa hoje de espaço. E olha só, filho, nós temos aqui esse jardim maravilhoso. E o que é a ideia da escola Via Luna? Reaproveitar tudo, conectar todas as áreas da escola, a parte de jardim com a parte de horta, a parte da cantina, e a gente integrar todo esse ambiente, e nós podemos então criar por meio das disciplinas de biologia, de ciências, de educação física, integrar esse aluno em todos os setores. Aqui eu falo desse jardim porque, olha só, o quanto que é rico esse ambiente. Só nesse ambiente aqui, os resíduos que nós coletarmos aqui, durante as podas da escola, nós já podemos trabalhar com um dos fundamentos que eu acho fundamentais. Primeiro, a reciclagem. Trabalhar com essa ideia de reciclagem, porque a criança, igual fala, a vivência que eu tenho em casa, que eu também faço a horta lá em casa, é a capacidade que os meninos têm de absorverem de uma forma muito rápida. Então, esse processo de recolher esse material aqui e a gente levar para uma compostagem é fundamental. Então, quando a criança sai de sala de aula, que eu já vi que aqui os ambientes são integrados, aqui o pessoal que já conhece, os pais que não conhecem também, depois vem aqui para conhecer a escola, nós podemos fazer então essa compostagem e reutilizar todo esse material na horta. Então, olha só, aqui tem um gramado espetacular. Então, quando a gente retira essa grama aqui, agora ela depois quando ela vai estar... Precisa podar. Tem que podar. Depois que estiver podada, essa grama vai... Quando ela está mais verdinha aqui, ela está muito rica em nitrogênio. Certo. Ela vai estar mais amarelinha, nós falamos que ela está mais rica em carbono. Esse carbono é fundamental, então, para a gente fazer uma compostagem. Ou seja, reaproveitar todo esse espaço aqui da escola. Outra coisa que eu acho fundamental que tem aqui na Via Luna, a parte do jardim e a parte das flores, essa parte de flores, esse ambiente rico, atrativo. Isso é espetacular, porque nós criamos um ambiente diversificado. Nós criamos aqui então um ambiente diversificado. E é fundamental isso, principalmente quando nós falamos em agricultura orgânica, quando nós falamos em agroecologia. Então, a Escola Via Luna, ela tem esse ambiente integrado, esse ambiente aqui integrado, e que nós vamos então trabalhar a partir de agora e mostrar para vocês o que nós vamos fazer, tá certo? Vamos lá. Então aqui, ó, tá vendo aqui? Vamos começar aqui, ó. Olha só o jardim que nós temos aqui, então essa parte de grama que nós vamos trabalhar então a parte de compostagem, né? E mostrar para vocês todos os setores da escola. Vamos caminhar conosco e a Renúzia fica à vontade, né, para fazer uns questionamentos. Vamos lá? Chega aqui, pessoal. Ó, vamos apresentar aqui, ó, Renúzia, também você fica tranquila, você vai interferindo. Então aqui, ó, vou mostrar a cantina da Vila Luna. Vamos lá. Olha só, essa cantina aqui eu acho um ponto estratégico. Ponto estratégico aqui, por quê? Tem uma parte que nós vamos produzir as plantas, as hortaliças orgânicas, e tem uma ideia de que todo esse alimento que nós consumimos, grande parte vai ser produzida aqui na escola, e essa parte eu acho fundamental para quando nós falamos de essa parte de educação alimentar também, da nutrição. A parte de nutrição, ela é fundamental. Então aqui nós temos a cantina da escola. Aqui na cantina nós temos essa parte então de educação alimentar e também, vamos lá, vamos mostrar aqui também para vocês. Pode chegar aqui? Vamos trazer aqui.
olha só, um dos pontos fundamentais aqui da escola. Todo resíduo que é produzido aqui, que vai ser gerado aqui na escola, nós vamos pegar, coletar esse resíduo, olha só, que maravilha. Hoje é o restante do almoço. Hoje é o restante do almoço e fazer o quê? Uma vermicompostagem. O que seria essa vermicompostagem? A vermicompostagem é simples. Nós vamos utilizar minhocas vermelhas da Califórnia, reaproveitar os resíduos da cantina e produzir então um insumo fundamental, que nós chamamos de humus de minhoca. O humus de minhoca, olha só que maravilha. O humus de minhoca, ele é esse resíduo aqui, praticamente, por meio desses resíduos aqui, é impressionante o trabalho que as minhocas fazem. O que nós fazemos? Nós aproveitamos todo esse material e jogamos ele aqui, ó, nessas composteiras, e as minhocas vão fazer o trabalho dela. Eu acho que é interessante, Renise, fazer só um parênteses aqui, porque quando nós colocamos aqui todo esse resíduo aqui, nós temos que associar sempre a parte de nitrogênio com a parte de carbono, porque as minhocas precisam de nitrogênio com a parte proteica e carbono que é a parte energética. Então elas precisam desse material para se alimentar. Então a ideia é essa, retirou, as crianças vieram aqui e outra coisa que é fundamental, elas participarem do processo. Elas virem, elas participarem desse processo de produção de um fertilizante e depois que elas produzem esse fertilizante, elas vão levar para a horta. E outra coisa que eu acho muito interessante que nós vamos falar na horta é o todo, a criança participar do processo de produção da muda, da vermicompostagem, recolher e levar isso para casa. Sim. Nós vamos falar isso lá. Ricardo, eu queria fazer uma observação, na verdade é um questionamento. Quais são os resíduos que a gente pode utilizar na produção dessa compostagem? Aqui na escola, nós temos uma preocupação com a alimentação das crianças. Nós fazemos um trabalho de educação, de reeducação alimentar. Então a gente procura fazer um cardápio orientado por nutricionista, um cardápio mais natural possível, com uma qualidade, uma variedade de alimentos para garantir a nutrição, né, um equilíbrio nutricional. Do que a cantina produz de resíduos, tudo pode ser utilizado na compostagem? Como é que isso funciona? Legal, boa pergunta, né? Olha só, geralmente, por exemplo, os resíduos do almoço, o arroz, o feijão, eu não gosto de colocar nesse processo menor porque tem todo um excesso de gordura e também acaba que nós atraímos para ambientes menores, nós atraímos muitos insetos. Então eu não acho legal, moscas, os mosquitos, então eu não acho legal. Eu gosto de trabalhar principalmente com os restos, com as cascas de frutas, com as cascas, por exemplo, cítricos. Geralmente os cítricos também, eu até utilizo na minha composteira doméstica. Porém, deixa o ambiente mais ácido. O que acontece? Eles são mais lentos o processo deles de decomposição. O que eu observo? As minhocas com cítricos, elas demoram mais a se alimentar. Então eu prefiro mais esses alimentos assim, que são mais básicos que nós falamos. Por exemplo, as cascas de frutas, as cascas de hortaliças. Porque as minhocas, eu vou até pegar, olha só, tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Essa aqui, qual que seria também, Renúzia? A mais específica, a vermelha da Califórnia. Existe uma minhoca específica para vermicompostagem. Nós chamamos de vermelha da Califórnia, olha só. Então... Ricardo, minha pergunta é, em relação às minhocas. Cavando a terra aqui na escola, a gente vai encontrar essa minhoca ou é preciso ir no minhocário, comprar essas minhocas? Sim. Ou num lugar de produção de minhoca? Como é que isso funciona? Legal. A ideia é essa minhoca aqui, ela é vermelha da Califórnia, ela não se encontra nesse ambiente que nós temos aqui. Ela é, como o próprio nome diz, ela já veio, essas aqui não são, mas são americanas, né, já descendentes delas. São minhocas que nós chamamos de restos de estercos, de resíduos. Então essa aqui é específica para vermicompostagem. Se eu fizer isso aqui, no ambiente que nós temos aqui na escola, por exemplo, na terra, virão outras minhocas. Porém, qual que é a característica dessa aqui? Elas são mais dóceis e muito cloríferas. Elas se multiplicam de uma forma muito rápida, são mansas, então elas são específicas para esse trabalho. Então nós trabalhamos com a vermelha da Califórnia. Igual você falou então, quais são os resíduos? Esses resíduos então de folhas, restos de frutas, os principais, tá certo? Então olha só, falamos aqui da vermicompostagem, agora o que é o principal, né? O resíduo que nós produzimos. Que maravilha que é esse resíduo. Esse resíduo aqui, eu gosto de falar o seguinte, ele praticamente tem todos os nutrientes que uma planta precisa.
Então, quando nós vamos trabalhar com agricultura orgânica, porque aqui o objetivo da Escola Vila Lume é trabalhar com agricultura orgânica, porque eu acho que não vejo outro modelo sem ser esse modelo agroecológico para uma escola. Nós não queremos nada, zero de produtos químicos aqui, principalmente agrotóxicos, não vamos utilizar. E uma das perguntas que vem de quem está nos assistindo em casa é sobre a produção dessas minhocas. Há algum risco na produção delas para a saúde, quem manipula? Aqui na escola as crianças têm como prática manusear a terra, tocar nas minhocas. Tem algum risco para a saúde delas? Tem alguma restrição? Não, quando eu trabalho, principalmente, né, quando eu vou trabalhar, quando eu vou colocar, por exemplo, esse resíduo aqui, eu falei que eu preciso de uma fonte de carbono. Certo. Quando eu vou utilizar o que como fonte de carbono? A serragem. Então eu não vejo problema nenhum utilizar a mão, as crianças tocarem mesmo, não vejo. Agora, quando eu trabalho, se alguém quiser, tá, mas eu tenho em casa, eu tenho uma área que tem o gado, que eu reaproveito. O esterco, sim. Quando eu vou trabalhar com esterco, eu faço uma sugestão de colocar luvas, tá bom? Certo. Toda vez que eu vou trabalhar com esterco, eu falo que coloca luva. É uma sugestão porque as fezes dos animais podem ter algum contaminante, certo, e a gente pode ter algum corte na mão. Agora, com relação a esse material e com a serragem, não vejo problema nenhum manipular. certo, As crianças tocarem, né? Eu tenho em casa também, meus filhos trabalham com isso daqui sem problema nenhum, tá joia? Joia. E aí então, o que eu estava falando, o pessoal pode perguntar, vocês vão me passando aí, fertilizante, Renise, que a gente utiliza aqui, pessoal, é o mais rico que tem em nutrição. Eu falo que o humus de minhoca é um adubo de luxo. Por que um adubo de luxo? Primeiro, quando eu trabalho com a produção de hortaliças, o fundamental é o quê? Equilibrar o solo. O solo, eu falo que o solo é igual ao ser humano. O nosso trato intestinal é o solo. O nosso solo é rico em micro-organismos. Eu sempre digo o seguinte, Renúzia, um solo bem equilibrado é um solo rico, é uma planta saudável. Ou seja, quando nós estamos bem nutridos, nós estamos menos suscetíveis ao ataque de doença. Esse é um dos princípios fundamentais da agricultura orgânica. Ou seja, quando uma planta está bem nutrida, ela está menos suscetível ao ataque de doenças. Então, esse é um dos princípios fundamentais. E por isso que o humus de minhoca ele tem esse equilíbrio nutricional. Por quê? Outra coisa que é legal, isso aqui é uma parte que se quiser ficar uma hora aqui, Lúcia. Porque quanto mais diversificado forem esses alimentos, mais rico vai ser o meu humus de minhoca. Porque eu vou ter uma grande diversidade, porque as minhocas vão fazer o quê? Elas vão comer isso aqui e vão mineralizar esse material. Ou seja, todo o cálcio, magnésio, fósforo, potássio que tem aqui, elas vão fazer o quê? Transferir para esse material. Então, isso aqui tem praticamente todos os macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, o magnésio e os micronutrientes, ferro, manganês, boro, zinco. Ou seja, para produzir as mudas, eu já tenho um ambiente riquíssimo aqui. E aqui eu te falo que está o maior fertilizante. O melhor fertilizante que tem é esse. Outra característica que ele tem, física muito boa, ele é muito poroso, material muito poroso. Então isso aqui é espetacular. Então, as crianças podem tocar, podem manipular, isso aqui eu acho que faz parte mesmo, eu acho que assim, isso aqui vai aguçando, aí a criança nos ensina muito, porque elas vão surgindo tanto questionamento, que acaba que a gente vivencia isso daqui, nós não temos ideia de quanto que isso aqui é enriquecedor. Eu falo igual, eu conto muitas das experiências que eu tenho em casa, que eu vivencio em casa fazendo a minha composteira doméstica. E qual que é um dos principais objetivos aqui da Vila Lume? Que essa criança venha e estenda isso aqui, que seja uma extensão da casa dela, né? Que ela leve isso aqui, replique na casa dela, porque é muito tranquilo de trabalhar. E hoje, só pra gente ter uma ideia, sabe quanto de resíduo a pessoa gera por dia? Geralmente, por semana, semanalmente na verdade, de 2 a 3 quilos semanais. Uma pessoa. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui no nosso aterro sanitário aqui de Goiânia? Quantos milhões de toneladas que são gerados por mês? Então, por isso que a ideia da escola é essa. Esse projeto começar aqui e a criança estender isso para a sua casa. Então, isso é fundamental. Aqui nós temos também, depois nós vamos falar, esse fertilizante aqui vai ser fundamental. Nós vamos passar para outra etapa, produção de mudas. Olha só a vitalidade dessas mudas aqui. Então, todo esse material aqui é produzido somente com humus de minhoca e um substrato que nós chamamos de vermiculita. Qual que é a função do humus de minhoca? A função do humus de minhoca é nutrir essa planta. É a parte nutricional, ou seja, zero de agrotóxicos e de adubos sintéticos. Então aqui nós só utilizamos adubos orgânicos
e nada de agrotóxico. Olha a vitalidade dessa muda. Aqui nós temos a alface roxa, o coentro e o rabanete. Nós vamos mostrar para vocês aqui. As crianças vão participar dessa etapa de produção. Vão participar também da produção, porque elas serão inseridas em todas as etapas do projeto. Recolher o resíduo da horta, vamos fazer uma compostagem. Outra coisa, sai da sala de aula, vai nessa parte, igual eu te falei, fica guardada na memória. Eu tenho isso aí desde a escola que eu estudei até hoje, então isso é fundamental. Ah, mas não precisa ser um agrônomo, pode ser um médico, mas que saia com essa consciência, não é não? Eu quero levar o Ricardo agora, lá para o viveiro de animais, de galinhas, de aves, porque lá tem mais uma etapa da produção de humus. Ele trouxe casca de cereais e vai nos ensinar como produzir humus a partir dessa casca de animais e nesse ambiente de aves. Vamos até lá? Vamos lá. Então vamos. Vamos levar as mudas já ou não? Acho que vamos levar as mudas e deixa para a próxima. Então vamos lá, nos acompanhem, por favor. Depois eu quero também pegar esse material que a gente vai fazer uma adubação lá na horta. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, enquanto isso vocês têm um panorama, uma visão da escola. Igual que eu falo, o ambiente arejado, né? Eu acho que isso é espetacular, principalmente para a produção. Sim. O sol que pega aqui, nós vamos ver que existem plantas de luz e plantas que precisam de muito sol e plantas de sombra. Então isso aqui também é uma etapa que nós vamos falar depois ali na parte da hortaliça. Uma live bem dinâmica, né? Eu acho que mostrando, né? Aqui, essa parte aqui eu acho que é fundamental também. Por quê? Olha só, essa parte aqui, nós temos aqui a parte de produção de aves. Quando eu falo nessa parte de produção de aves, principalmente, as crianças adoram essa parte aqui, dessa etapa aqui, que é a avicultura. Tem os patos, tem as aves. Qual que é o principal excremento, o esterco da galinha? Ele é muito rico em amônia. Ou seja, tem muito nitrogênio. Muito nitrogênio. Isso aqui o professor de biologia dá um show aqui. Aqui ele tem praticamente uma manhã inteira, se ele quiser falar. Ou seja, o que nós trouxemos para cá? A casca de arroz. A casca de arroz, ela é um material muito rico em quê? Em carbono. É um material muito rico em carbono. Ou seja, quando nós associamos, então, a parte do esterco da galinha, nós vamos ver o quanto que elas gostam de ciscar quando você coloca aqui. A parte do carbono com o nitrogênio, acontece uma situação muito interessante. Porque todo o nitrogênio do esterco da galinha está sendo perdido para o solo. Ele vai embora para o solo. E qual que é a ideia? A gente aproveitar esse material e colocar na horta. Então, a sustentabilidade em todo o processo produtivo de produção. Então nós vamos pegar, vamos fazer isso aqui, Renan? Pode abrir. Pode abrir. Precisar da minha ajuda? Não, aqui tá tranquilo. Isso aqui é uma parte que eu adoro fazer também. Edmil, só um pouquinho. Pode falar aí. Enquanto o Ricardo está se organizando para entrar ali no viveiro, só informar a pedido de vocês aí que essa live, essa aula aberta está sendo gravada. Depois vocês vão poder acessar e assisti-la quantas vezes desejar. Tá bom? Olha só, vamos lá, vamos colocar. Olha só o tanto que elas amam isso daqui. A gente pode colocar assim, esparramado. E elas depois mesmo, no processo que elas vão ciscando, elas vão esparramando isso pra gente. Qual que é a ideia aqui? É igual eu falei, eu pegar. Por quê? Se eu colocar somente a casca de arroz para a horta, ela só tem carbono, não tem nada mais, não tem mais nenhum nutriente, ela tem muita sílica. O que é a sílica? Ele deixa esse material bem, no caso assim, ele não se desfaz, muito seco e muito duro. Ou seja, no meio ambiente, a casca de arroz, para se desfazer, ela praticamente vai gastar uns 7 meses. Quando eu coloco com esterco de aves, ela vai praticamente demorar o quê? 2 meses. Quanto tempo então eu vou ter esse material vai estar pronto? Em 2 meses. É igual eu te falo, a criança pode vir ajudar a moçada aqui da escola, aqui, os alunos, participar disso aqui. Vocês vão ver quando nós sairmos daqui, as galinhas vão vir aqui para ciscar, vai ser espetacular. Então, ou seja, esse material que tem aqui, que é rico em carbono, o que acontece? As aves, quando elas vão fazer aqui, ó, elas fazem o seu cocôzinho aqui, e esse nitrogênio vai ficar preso aqui. Como que nós chamamos esse material? Cama de frango, cama de aves. Empresta aqui, Renan, deixa eu fazer deixa eu esparramar aqui. Olha só,
aqui, ó, passo a fazer isso aqui, ó. Aqui a gente pode utilizar mais depois, né? Mas olha só, aqui eu vou distribuindo isso aqui. E assim que nós saímos daqui, elas vão ciscar. Né? E qual que é a ideia? Recolher isso aqui após 2 meses que estiver pronto. Eu posso colocar isso aqui em todo o ambiente aqui, além de proteger o solo. Outra coisa que é muito importante aqui, igual eu te falo, o professor de biologia, se quiser, fica aqui durante uma semana. Eu vou também reduzir problemas com relação à doença das aves, porque elas não vão ter esse contato direto com o solo úmido. Então esse material aqui, ele vai, além disso, evitar que ela tenha esse contato direto. E então a gente reduz também problemas de sanidade com relação às doenças. E aqui nós temos principalmente, aqui é muito interessante, que tem as aves, que são as galinhas caipiras, que são as que mais adoram esse ambiente. Ou seja, também aqui eu falo um ponto fundamental. Nós temos aqui, ó, o esterco mais rico que tem, um dos fertilizantes mais ricos que tem. Ou seja, para que adubação sintética? Não tem necessidade. Então, ou seja, tudo que é produzido aqui vai ser utilizado aqui na Vila Lume, ok? Querem passar já para a parte de hortaliça ali, nós podemos também ficar praticamente ali quase que a live toda ali. Vamos pra lá, professor. Porque olha só, aqui se for ver, né, tem a parte das tartaruguinhas, do cágado, né? Sim. Vamos lá para outra etapa? Vamos levar as mudinhas que pararam aqui no meio do caminho. Vamos levar as mudinhas que pararam aqui. Vamos pra horta. Vamos para a horta, que a horta também. Então, aí, seguindo a sequência, a ideia é essa. Produzimos fertilizante na cantina, recolhemos todo o material, trouxemos o material também aqui, a casca de arroz aqui para as aves. Agora vocês vão ver depois o quanto que elas vão ciscar e já começa a chegar ali. E elas adoram ali. Vamos aqui para a horta. A horta aqui é uma das partes também que eu acho que é extremamente pedagógica. Consegue ver aqui, tudo certinho, a luz está boa, né? Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui nós estamos aqui na Vila Lume, na parte da horta. Eu acho que como que eu disse, um ambiente inspirador. Eu falo que aqui é um ambiente inspirador. Aqui o professor de matemática pode trabalhar. Como que o professor de matemática trabalha nesse canteiro? Vamos calcular o espaçamento? Vamos calcular o espaçamento para cada cultura. A criança, quando ela come, eu falo por mim, eu uso a minha experiência, 40 anos sentado no banco de escola. Gente, eu acho que esse modelo acho que já foi, sabe? Eu falo que também como professor universitário, a gente não aguenta ficar 40 anos que eu passei dentro de escola sentado, não. Hoje tem que ser dinâmico, não existe mais esse modelo estático da criança só sentada, não. Vamos trazer essa moçada para, principalmente um espaço desse que nós temos aqui na escola, aproveitado. Então acho que isso é fundamental, fundamental. E o quanto que faz parte, enriquece pedagogicamente para essa criança. Eu falo isso por experiência como pai, porque eu vivencio na minha casa e que as crianças podem trabalhar. Então o professor de matemática pode dar uma aula aqui de espaçamento de hortaliças, 30 centímetros que tem para cada hortaliça. O professor de biologia pode vir aqui, porque não são só flores na agricultura orgânica, nós temos muitos insetos que acontecem, muitas lagartas, muitas doenças. Ele pode dar uma aula aqui, aula de ciências, ciências que essa parte ciências naturais. Ciências naturais. Toda a parte então dos insetos que acontecem, igual eu falei, porque na agricultura orgânica, não é porque é orgânica, claro que tem. Nós temos muitas doenças, muitas pragas, muitas ervas que nós chamamos de plantas espontâneas que aparecem aqui. A situação também que tem aqui, por exemplo, que nós vamos ver, não são todas espécies que são plantadas juntas, porque existe um fenômeno que nós chamamos de alelopatia. O que é alelopatia? O sistema radicular de uma não deixa a outra planta competir. Um exemplo desse que existe, por exemplo, com o tomate. O tomate é uma planta que geralmente gosta de ficar mais sozinha, mas qual que é uma planta que eu posso plantar junto com o tomate? Olha aqui que maravilha, o coentro. Você sabia que é um dos alimentos que aqui no estado de Goiás nós mais consumimos? O coentro. Eu não tinha essa ideia, mas tem um amigo meu que trabalha com essa parte de produção orgânica, falou que é um dos alimentos mais consumidos aqui do estado de Goiás, o coentro. Qual que é um dos grandes princípios quando nós vamos fazer uma horta? Principalmente trabalhando com o fundamento da agricultura orgânica. É produzir plantas que nós chamamos de companheiras e repelentes. Plantas repelentes. Essas plantas repelentes, o que elas fazem? Elas afugentam. O cheiro do coentro é uma coisa de louco, né? O cheiro dele. Por quê? Então, ele tem essa capacidade de repelir os outros insetos. Ele repele os outros insetos. Então, é uma planta estratégica que eu falo para a agricultura orgânica. Por quê? Nós vamos plantar o coentro aqui e ele vai então repelir os outros insetos.
Então, o que a gente vai... Eu vou mostrar, fazer uma demonstração aqui de como nós podemos fazer. Outra planta que eu trouxe aqui, é igual eu falei, isso aqui, ó, todas essas plantas são produzidas de forma orgânica. Aqui a alface roxa, rica em antocianina, principalmente com esse pigmento aqui. E quando, eu acho que é o legal, vamos mostrar aqui. Olha só essa mudinha, o tanto que ela está bem formada, como que é um padrão que eu vejo que uma muda está legal. O sistema radicular dela bem branquinho, tá vendo? É a qualidade dela. E principalmente a alface, qual que é o ciclo da alface? 30 dias, mudas, a gente fica 30 dias produzindo, o ciclo total dela são praticamente 60 dias. 60 dias produzindo. E olha só, então aqui eu tenho a alface roxa, o que eu acho legal? A criança, quando começa a plantar e quando ela começa a cultivar, desperta muito nela esse desejo. Hoje nós vivemos principalmente essa ideia das crianças, né, de se alimentarem, às vezes comendo muito alimento industrializado. Eu te falo que quando a criança começa a plantar, começa a despertar nela também essa vontade de se alimentar. Outra planta que eu acho estratégica para um espaço desse, a couve, o suco de couve. A criança, igual eu falo isso para meus filhos, a criança é um papel em branco. Quando nós começamos então a colocar essa alimentação para ela, ela se alimenta. Hoje meus filhos do jeito que tomam suco de couve, mas por quê? Começamos de forma dessa maneira aqui, ó. Coloca na horta, ela recolhe esse material e depois leva para casa. Quando ela chega em casa e ela participou de todo o projeto, toda a parte, o ciclo produtivo, é uma vitória para ela. Ou seja, e aqui ela tem que esperar o outro fundamento, Renúzia, que eu falo, que é a calma, a paciência, a perseverança, porque cada cultura tem um ciclo. Cada planta possui um ciclo. Tem uns que demoram mais, o tomate geralmente 120 dias para produzir. A alface, 30 dias para produzir. O espinafre, 30 dias para produzir. Então ela vai acompanhando os ciclos. Aqui eu estou vendo também que nós temos um milharal. A criança também depois. Como que nós vamos poder depois? Vamos demonstrando isso aqui para elas. Aí quando elas chegarem aqui, essa horta vai estar maravilhosa. E elas vão poder participar da colheita. Outra planta que eu vejo que tem aqui. Do replantio, replantio, com cada cultura na sua época. Outra parte que eu acho fundamental que tem aqui nessa horta, as plantas medicinais. As plantas medicinais. Vamos olhar aqui. A gente vai fazer o plantio aqui. Quais seriam essas plantas medicinais que nós temos aqui? Aqui tem a sálvia. Olha isso aqui. O capim cidreira, a erva cidreira, né? Essa que eu conheço na minha região como erva cidreira. Capim santo também. Espetacular, principalmente com relação a chá. E outra coisa, qual é um dos fundamentos da agricultura orgânica? Um dos fundamentos da agricultura orgânica está aqui nesse ambiente tão pequeno. Eu tenho aqui, de uma forma muito simples, mas eu tenho um pé de café. O pé de café adora uma sombra, Outro ponto fundamental. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. A questão da iluminação. Quem deseja fazer uma hortinha em casa, justamente, ou se a iluminação que a gente está organizando aqui nesse espaço está adequado, não está adequado, como é que funciona? Água, luz, solo. Solo você já falou bastante. Luz, solo. Organização das plantas por afinidade, você também já traz bastante conhecimento sobre isso. Agora esses outros aspectos. Então, vamos lá. A luz, um dos fatores principais. Geralmente, quando nós falamos de hortaliças, necessitam de aproximadamente 8 horas de sol por dia. E se eu tenho um apartamento, geralmente 5 horas também é suficiente, mas elas precisam de luz. Então, a literatura, igual eu falo, a literatura fala 8 horas por dia, mas eu tenho experiência em casa, da minha área, que só pega na manhã, 3 horas. Produz também, produz. Às vezes não chega a ser uma produção tão eficiente. Aqui, por exemplo, o que nós colocamos aqui? Um sombrite. Colocou um sombrite aqui. O que nós temos que ficar atento, Renúzia? Sim. Aqui nesse local, plantar principalmente hortaliças que toleram mais sombra. Ambiente sombreado. Ó, o que gosta da sombra? Erva cidreira, adorou a sombra. Sim. Você vê, porque aqui a gente dá para ter uma ideia. Sálvia, adorou. O alecrim também. O hortelã ama a sombra. O café também. Já tomate, eu preciso de luz. Então, vamos direcionar o tomate para ambientes mais verduras, alface, couve, gostam de sol, sim, precisam de sol. Só a gente pensar agora, agora esse período que nós temos uma grande oferta de produtos. Por que nós temos essa grande oferta de produtos? Primeiro, é o período ideal, ou seja, essa parte que entra é fundamental na agricultura orgânica.
toda cultura tem a sua estação. Então agora nós estamos da estação, principalmente o quê? Tomate, das folhas. O ponto fundamental é esse. Outro ponto que você me perguntou, umidade. Todas essas hortaliças adoram umidade. Elas precisam praticamente que o canteiro tenha 80% de umidade. A alface, elas adoram umidade. Então, um dos pontos fundamentais também que eu falo é esse, umidade. Então, os pontos fundamentais para se produzir uma hortaliça em casa. A criança quer levar para casa, quer levar para produzir, tenho luz. Se eu não tenho luz, quais seriam então as plantas? Aqui nós estamos vendo o alecrim adora a sombra. Outra planta que também nós podemos fazer um chá, um tempero, o hortelã. Essa aqui, ó, a lavanda, adora também, ó. Tá vendo? Aqui tem o manjericão roxo, o café, tem um pezinho de tomate. Então, agora vamos fazer uma demonstração aqui. Se o pessoal quiser ir perguntando, vai mandando as perguntas aí, nós vamos fazendo. Só de como nós podemos fazer essa produção de hortaliça. Cadê a nossa enxada? Tá lá? Pega lá pra gente lá. A enxada, eu coloquei aqui, vamos colocar aqui. Geralmente, como é que eu posso fazer? Olha só, isso aqui as crianças participam de toda essa etapa. Você precisa de água, hein? Não, agora não, só vamos fazer uma demonstração aqui. Geralmente, como que eu gosto de fazer esse canteiro? Primeiro, qual que é a profundidade da terra para esses olha canteiros? só, esse tamanho aqui tá legal, mas geralmente uns 30 centímetros. Certo. 30 centímetros tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma descompactada nesse material. Por que eu tenho que dar uma descompactada nesse material? Porque o sistema radicular precisa se desenvolver. Outro ponto fundamental, vocês viram o nosso esterco lá, que nós estávamos produzindo a cama de frango? Ele tem que estar curtido, o esterco tem que estar bem curtido. O que é o esterco que está bem curtido? Ele passar por esse processo de decomposição. Aqui, o que nós utilizamos aqui? Um composto. Esse composto aqui, olha só, a gente cheira, quando você vê que o material está curtido, o cheiro dele, ele tem um cheiro de terra molhada. Então, ou seja, esse material está curtido, tá certo? E aqui, igual eu te falo, o que eu acho legal isso aqui? Pessoal, nós vivemos nessa era digital, a criança nessa era digital, o cheiro desse, só de ficar aqui, nesse trabalho aqui, isso aqui desestressa tanto. É igual eu falo, é uma aula muito prazerosa. E as crianças que trabalham com isso aqui, é igual eu te falo, volta para casa, colocando a mão na terra, é muito, eu falo assim, terapêutico. Eu falo que isso aqui é um processo terapêutico, sabia? Mexer na terra, trabalhar na terra, esse processo aqui. O que nós podemos fazer, Renusa, aqui na Vila Lume? Eu estou aqui pensando, Ricardo, que nesse momento de pandemia, com a necessidade de isolamento social, a gente usando os recursos, né, tecnológicos para garantir o acesso às crianças. Então, querendo ou não, é muito acesso virtual, isso. É muito maquinário, é muita tecnologia e pouco contato, né, direto assim com a natureza. Fico pensando que quando finalmente a gente puder estar aqui com as crianças, sim, vai ser vital, vai ser importante proporcionar para elas esse contato aí que você está, nesse momento, demonstrando para a gente. Isso. Essas sensações, esses sentimentos de estar integrado, sabe? Justamente, acho que você falou tudo, porque nós vivemos, principalmente, né, com essa surpresa que nós tivemos agora, nesse período, eu vejo que essa etapa aqui será fundamental, porque, igual você falou, muito em casa, o contato com o digital. Então, eu falo assim, até mesmo como pai, eu falo com uma experiência como pai, nossos filhos hoje estão muito tecnológicos, pegam tudo muito rápido. Então, nós precisamos equilibrar essa situação. Eu acho que não existe nada mais assim, terapêutico do que esse processo aqui. É igual eu falei, o que nós podemos fazer no retorno, depois, até mesmo, mostrando para o pessoal. Cada turma pode cuidar de um canteiro. Cada turma cuida de um canteiro. Então tem uma turma que cuida de um canteiro da alface, ou a gente pode diversificar as hortaliças e plantar. Então, uma das etapas que eu falei que tem é essa, descompactação desse canteiro. Para quê? Para o sistema radicular se desenvolver. Então, faça essa descompactação. Vamos fazer isso aqui só num pedaço, né? Tem um tempinho bom ainda, não tem aí? Quanto é que vocês vão me monitorando aí? Temos 20 minutos. 20 minutos? Não, legal. Precisamos. Aí depois a gente deixa às vezes uns minutinhos pra... Tem fora, uma atividade lá fora. Tem? Então, Não, então tá bom, vou fazer aqui rápido. Só pra gente ver aqui, Renusa, né? Isso aqui a moçada vai participar. A turma vai toda participar disso aqui, igual eu falei, que olha só.
Infelizmente, eu queria que vocês estivessem aqui só para sentir o cheiro dessa terra, tá bom? Mas sinta aí de casa. Sinta aí de casa. Olha só, tá vendo? Nós criamos então esse canteiro aqui rapidinho. Descompactamos esse solo. Como é que nós podemos fazer esse plantio? Assim, ó. Eu venho aqui. Vou fazer essas linhas aqui. O canteiro tá úmido já. Geralmente eu dou um espaçamento de 30 centímetros para alface. Cada cultura tem um espaçamento. Olha só, eu vou pegar a alface aqui, ó. Pera, eu vou pegar a alface. Olha só como é que eu vou plantando essa alface. Olha só. Vou plantando a alface assim, ó. Olha só que maravilha. Tá vendo isso aqui? É igual eu te falo, aí o professor de matemática vem aqui, vamos fazer calcular o espaçamento. A criança, ela vai, eu acho que, eu como aluno, às vezes tinha uma dificuldade no cálculo, às vezes isso aqui poderia me ajudar, sabe? Olha aqui, eu posso também fazer uma diversificação, por exemplo, com outra alface, igual eu te falo, isso aqui é um espaço de experimentação, sabe? Não tem muita métrica não, eu posso colocar um coentro no meio. A gente vê, mas tem alelopatia? Não sei. Vamos experimentar. Aí se tiver, legal, mais uma experiência. Tá vendo? Olha só, o ambiente vai criando vida, né? O ambiente vai criando vida. E esse ciclo, quando a criança chega em casa e plantou, colheu, recolheu o resíduo, isso é fundamental. É uma vitória, eu acredito que é uma vitória. Porque eu falo pra gente, quando a gente faz esse tipo de processo. Então aqui, ó, outra planta que eu coloquei aqui, espetacular, repelente, arruda repelente também, tá vendo? A arruda é uma planta repelente, legal, uma planta muito boa para ambiente sombreado, não sei se todos conhecem, é capuchinha. O que a gente pode fazer com a capuchinha? A gente come a flor. A capuchinha tem a flor comestível. Ela é trepadeira também? Não, a capuchinha. Para subir. O que tem? As plantas que podem ser com essa finalidade. Nós temos essas que tem, por exemplo, o guaco. Ela tem essa característica trepadeira. Algumas plantas nós podemos colocar aqui, Ora pronobis também. Ora pronobis são medicinais. São essas plantas que nós chamamos punk. O que é punk? Planta alimentícia não convencional, né? Então essas plantas a gente pode colocar. A capuchinha é interessante, você pode comer a folha. E assim, o que é nossa ideia também? Levar para a cantina, não é? As crianças poderem experimentar. Vamos lá? Nesse momento, nós vamos agora, nós acolhemos uma proposta que o Ricardo trouxe, de produzir um milharal aqui, de preparar esse milharal enquanto vocês estão em casa. Vocês vão chegar quando esse milharal já começar a florescer, começar a dar fruto. A gente vai preparar uma atividade para contemplar esse milharal, a colheita, a produção de alguns alimentos típicos da nossa região que levam o milho, comemorar o retorno de vocês para a escola, o retorno presencial, com uma festa, com uma atividade em torno do milho. E aí o Ricardo vai nos apresentar esse espaço ali do milharal, nós vamos caminhar até lá, e um pouco sobre como que vai ser esse cuidado, né? Nesse plantio, cuidado com as mudas de milho. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá pra gente concluir. Olha aqui, Ricardo. Nós estamos plantando aqui mudas de plantas frutíferas. A Ótimo, ideia é possibilitar isso às crianças. Siriguela. Siriguela. A siriguela pega muito fácil assim, que está aqui, ó. Tá. Legal, muito legal. Exatamente isso que a gente quer, sabe? Possibilitar que as crianças mesmo colham as frutas no pé, lavem, comem, façam suco, né? Manga, goiaba, jabuticaba. Abacate, eu vi que tem aqui, várias. essa também é novidade, essa jabuticabeira aqui nós plantamos recentemente. Caju. O espaço igual eu falo. Então aqui nós temos esse ambiente, né, de sol e de sombra. Sim. E as hortaliças precisam. Aí o que é a ideia? A gente observar qual que precisa, de sol e de sombra. O milho gosta de sol, certo. Muito sol. É igual eu te falo, qual que é o período do milho? O principal período do milho. A gente associa qual que é a época da pamonha. Na época da pamonha, nas frutas não tinha todas as suas estações antigamente. Hoje não, o milho tem o ano todo, mas qual que era a época do milho? A época do milho era
final do ano, muita chuva. Se eu não for produzir o milho na época de muita chuva, eu tenho que irrigar o milho, mas ele produz demais. Vamos mostrar o milharal que os pezinhos de milho que estão nascendo aqui. A ideia é essa, né? O milho foi plantado aqui. Então, o que é a nossa ideia aqui? Aqui ele vai se desenvolvendo aqui, ó. O milho também entra no mesmo processo. O que nós temos que fazer? Nós temos que depois fazer esse processo de descompactação aqui, porque em todo pezinho de milho a gente vai fazer isso aqui, ó. Descompactar esse solo para facilitar o desenvolvimento radicular dele. E o que é a ideia? As crianças voltarem e ver como que esse milho está desenvolvido. A gente faz um mingau, faz um curau, come um milho cozido, tá vendo? Faz um novo plantio. Ah, mas e se a formiga vier e comer? Plantamos de novo. A agricultura chama-se a arte do cultivo e da perseverança e da persistência. E faz parte, eu acho, da minha plantinha morrer, o inseto vir e comer. Vendo? Mas aqui o que é o ideal nesse milho? A gente dá uma descompactada nele, né? E aqui nós estamos usando aqui, o que é esse objetivo também? Usar esses recipientes alternativos aqui da escola. Utilizar esses recipientes alternativos. Geralmente, qual que é o ciclo do milho? 120 dias. 120 dias. Então, o ciclo dele, 120 dias, qual que é o objetivo? Essa é a proposta das crianças, quando chegarem aqui. Vamos ver como é que está o desenvolvimento desse milho? Então, eu acho que essa foi a nossa live aqui. Eu quero também deixar aberto, não sei se tem algumas perguntas. Se tiverem algumas perguntas para o pessoal, quanto tempo nós temos aí, Renusa? Nós podemos aguardar, vou olhar aqui com o pessoal. Tá, não sei se tem. Bastidores. Ver com o pessoal dos bastidores aí, se tem alguma dúvida, perguntas. Alguma observação. Pra gente fazer uma nova live futuramente também. Se tiver algum tema relacionado a essa parte da horta na escola, né? O que nós podemos fazer aqui? Ricardo, pode falar. Nós tivemos uma live no mês passado com o professor Tiago Verano. Certo. Inclusive, eu quero aproveitar o né? professor Tiago Verano, nosso professor aqui de percussão na escola, que foi também e continua sendo nosso parceiro de agronomia no cuidado nas atividades de plantio e que nos indicou, quero agradecer pela indicação, nos indicou o professor Ricardo, que agora vem participar conosco dessa aula aberta e depois integra a nossa equipe de profissionais. Quero agradecer imensamente ao professor Tiago Verano, muito obrigada. Mas nós tivemos uma atividade com ele. Certo. Lá no condomínio, eu vi onde ele mora e divide o condomínio com os irmãos, no sem domínio dos veranos. Eu vi. E lá, durante aquela atividade, houve muita participação dos familiares, das crianças, e alguém solicitou uma live que envolvesse a produção de uma composteira. Certo. Talvez a gente pudesse trazer. Sim, podemos. Para uma próxima atividade aqui à distância ou presencial, Sim. a produção de composteiras. Sim, a gente pode Alternativa, simples, sabe? Possível para qualquer pessoa, para qualquer ambiente. Legal, eu acho que a gente pode fazer, igual você falou, Renusa, também queria agradecer ao professor Tiago Verano, parceiro Tiaguinho, né? Parceiro de jornada, de agronomia, de agroecologia, que também me indicou aqui para a escola Via Lume, né? Então, eu queria agradecer ao Tiaguinho, porque ele me falou muito bem do projeto de vocês. E assim, vamos fazer esse projeto, essa aula sobre as composteiras, né? Aqui na Vila Lume nós temos é um dos pilares da compostagem. Por que não já dar esse pontapé inicial, né? E assim, eu acho muito interessante essa integração com o professor Tiago Verano, né, igual você falou, a música com a horta. Eu acho que são todas etapas que aguçam, né? Eu falo porque o meu sonho era tocar na fanfarra do polivalente e fazer práticas agrícolas. E aqui vocês trazem o Tiago com a música e a horta, e eu acho que desperta essa criatividade das crianças. É um projeto assim formidável. Então a Vila Lume está de parabéns, a Vanessa, a Núzia. Queria agradecer e assim parabenizar vocês por esse trabalho também, né? E qualquer dúvida também nós estamos à disposição. Quero agradecer a vocês, crianças, familiares que estão aí participando conosco dessa live e nos colocando à disposição para as perguntas, para os comentários que surgirem após esse momento, podem nos encaminhar. Estamos aqui à disposição para continuar essa discussão, esse encontro, esse diálogo sobre esse tema que nos é tão importante. Muito obrigada. Até a próxima aula aberta. Muito obrigado a todos também. Até mais. Tchau, tchau. Aguardamos todos depois nesse retorno, né? Sim.
Tchau. Tchau, tchau.